Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Salmo 69, 2, 6. À luz do Evangelho. Iniciemos esse momento de evangelização, desejosos de nos tornarmos semelhante a Jesus. Nós nos tornemos semelhantes a Jesus na nossa caminhada de cristão, na nossa caminhada de discípulos, de discípulas, que anuncia o Evangelho, o amor misericordioso de Deus até os confins do mundo. Chamado de Jesus para que nós juntos sejamos luzes das nações, sejamos sal da terra. Lucas Rodrigues, Deus abençoe sua vida, lhe dê muita paz, dê muita luz no seu caminho e que você viva essa felicidade de seguir sempre o caminho de Jesus. Amém? Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo de Deus. Essa prece que a gente faz a Deus, o que o Senhor já fez por nós, nos dando a condição de converter, de se converter, é uma vida de conversão em busca de uma vida de santidade. Vida de santidade não é vida sem pecado, porque nós somos pecadores de nascença, da nossa origem é pecadora. A vida de santidade é a vida que você abdica das coisas do mundo para ir em busca das coisas do alto, das coisas divinas, das coisas de Deus, os mandamentos do Senhor, o Evangelho. E aí então você abdicou, você vive em busca de uma vida de santidade. O pecado é algo que acontece na nossa vida, os atos pecaminosos são coisas que acontecem na nossa vida levada pela nossa fraqueza. Porque o pecado original nós temos desde Adão e Eva. Pecado original. Então, não teria como ter vida de santidade, porque nós já somos pecadores. Portanto, a vida de santidade é abdicar das coisas do mundo para ir em busca das coisas de Deus. E aí Deus já nos deu essa condição. O Senhor já nos deu a graça da salvação, o milagre da salvação. Deus já nos deu. O próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho, Jesus Cristo, e deixou para nós essa estrada, esse caminhar. Deixou para nós essa tomada de decisão. Você quer seguir Jesus? Você quer a sua salvação? Depende de você, depende de mim. Se você não quer, Deus não vai obrigar você a querer. Ele te chama, Ele te convida.
Ele te busca. Ele diz para ti: eu quero você comigo. Ele me diz: eu quero você comigo. Mas nós temos livre arbítrios para tomarmos uma decisão. Se vamos seguir Jesus, buscarmos a salvação ou não. Mas a graça de Deus e o amor misericordioso e a presença do Espírito Santo, a presença da Trindade Santa na nossa vida, nos conduz a Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito lindo, porque Jesus também nos disse assim: o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus 4:4. Nós não vivemos somente do pão, nós não vivemos só do comer, nós não vivemos das coisas materiais, nós não vivemos somente das coisas do mundo. Nós vivemos da palavra da boca de Deus. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Evangelho de Mateus 4:4b. E é essa graça que essa alegria que a gente tem de receber essa graça de Deus, de estarmos a cada dia buscando seguir os passos de Jesus, seguindo o caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa, que nos ilumina e nos conduz. Amém? Esse momento de evangelização, que Deus nos conduz, que Deus nos orienta, que Deus nos dá a unção para levarmos aos nossos irmãos a palavra de Deus. Compartilha a live, manda para os teus amigos e você estará ajudando Jesus a evangelizar, levando o Evangelho de Jesus, o amor misericordioso de Deus, até os nossos irmãos que se encontram distantes e muitas vezes também tão pertos, mas essa é a nossa missão, a missão que Jesus deixou para nós. Amém? Vamos caminhando o caminho, seguindo a luz de Jesus, segurando as mãos do Senhor e buscando para nós uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida onde a gente se fortalece na palavra, uma vida que a gente se transforma com a palavra, uma vida que a gente se abastece com o amor misericordioso do Senhor. Leitura do livro dos Números 11, 4b ao 15. Não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. Assim disse Moisés para Deus: não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. Povo desobediente, povo que reclamava, povo que xingava a Deus, que não eram muito ingratos com o Senhor. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para
o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. E aí você pode seguir a leitura. Isso aqui foi a graça de Deus. Deus dava ao povo de Israel o maná caído do céu, graça, puro amor do Senhor. E o povo reclamava, e o povo xingava, e o povo até desejava voltar para o Egito, aonde eles viviam como escravos. Prezado irmão, prezada irmã, quantas vezes hoje a gente não reclama tanto? Quantas vezes a gente não tem tantas coisas e ainda reclama da vida? Vejamos nós, porque nós somos iguais ao povo de Deus, ao povo de Israel daquela época. E hoje nós reclamamos da vida, nós murmuramos, nós desejamos um outro tipo de vida, quando na realidade Deus nos deu condições de vivermos bem, de comermos, termos o nosso alimento, termos a nossa condição de vida, e mesmo assim a gente reclama, murmura e deseja aquilo que não é o que Deus está dando no momento. Que nós tenhamos esse cuidado de agradecermos ao Senhor, de termos gratidão com o Senhor. Rita Santos, Deus abençoe sua vida, dê muita paz para você, muita luz no seu caminhar. E que a gente possa anunciar o Evangelho sempre, levando a alegria do amor de Deus, levando a alegria a palavra de Deus, levando os mandamentos, levando o nosso testemunho, pedindo perdão a Deus pelas nossas fraquezas, mas caminhando o caminho com Jesus, sem olharmos para trás, sem murmuração, sem reclamações, com alegria de viver, porque Deus é maravilhoso e nos dá condições de vivermos em paz, de sermos felizes. Depende de você, depende de mim, de querermos seguir juntos os passos de Jesus. Amém? O Salmo 80 nos leva à oração. Exultai no Senhor, nossa força. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber e obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Assim nos fala o Senhor. Assim nos fala o Senhor. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo
e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Prezado irmão, prezada irmã, esse momento é sublime. É um momento que Deus diz para nós isso agora. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Para um momento de oração, para uma conversa com Deus, escutar do Senhor o que é que Ele quer de você, para os seus projetos, para a sua vida, para os seus propósitos. Você tem escutado a voz de Deus? Israel não quis saber de obedecer-me. Você tem obedecido a Deus, os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor? Isso é para mim, para você e para todos nós. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonando-os ao seu duro coração. Que nós não deixemos que Deus nos abandone, porque Deus não quer nos abandonar. Mas muitas vezes Deus deixa que nós andemos o nosso caminhar obedecendo ao nosso duro coração. Prezado irmão, prezada irmã, no momento de oração, quem me dera que o meu povo me escutasse. Deus clama que nós escutemos a sua voz, que nós escutemos a sua palavra. Que Israel andasse sempre em meus caminhos. Como é bom seguir os caminhos do Senhor. E quantas vezes a gente não deixa o caminho de Deus para seguir os caminhos do mundo, que não nos deixa saldo positivo nenhum. Vamos escutar a voz de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos conversar com Deus, vamos ouvir o que é que Deus quer de cada um de nós para seguirmos a nossa caminhada a cada dia, com coragem, com força, com determinação, com esperança, com alegria de viver, com fortaleza para vencer as dificuldades. É isso que o Senhor tem para nós. O seu amor misericordioso, a sua graça, fortalecendo a cada filho e a cada filha, para seguir com alegria para o encontro glorioso com o Pai. Amém? Jesus Cristo chamou a mim, chamou a você e nos deu essa missão de pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos acompanha e ilumina aquele irmão para quem você leva a palavra. Mas se você não fala, irmão, as pedras falarão. As pedras falarão. Que a gente não se curve ao medo, à preguiça, ao desânimo, à falta de tempo. Que a gente não se curve a essas e tantas outras que muitas vezes impedem de levarmos o Evangelho, de proclamarmos o Evangelho. Eu agradeço a Deus por estar aqui, mas peço a Ele muito que me dê coragem, determinação para seguir o caminho. Fátima Silva, ore sempre pela missão, para que ela possa seguir a luz de Jesus, anunciando o Evangelho. Mas se eu não falar e se você não falar, as pedras falarão. O Evangelho de hoje, Mateus 14, 13 ao 21. E Jesus nos fala no Evangelho assim: ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção.
Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu-lhes. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, prezada irmã, na primeira leitura nós vimos que o povo de Israel reclamava de Deus pelo maná que recebiam, prova de amor de Deus para com eles, e reclamaram tanto ao ponto de desejarem voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Aqui no Evangelho nós vemos outra situação, o povo sedento, o povo com fome de Deus, buscando Jesus em um lugar deserto, um lugar distante, indo a pé, com muito sacrifício para ter esse encontro com Jesus. E Jesus dá de comer para eles, com 5 pães e 2 peixes, ele dá de comer a mais de 5.000 pessoas. E sobrou ainda muita comida. Mas nós vemos também que aqui, num trecho do Evangelho, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Que nós busquemos em primeiro lugar
as coisas do alto, aonde Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo pela humanidade inteira, pelos seus filhos e filhas. E quem quer, segue o Senhor. Quem quer esse encontro com Jesus, busca através do Evangelho e verdadeiramente vai dizer: te encontrei, Senhor, e deste alegria ao meu viver. Me fizeste compreender que só o amor constrói a vida. Amém, Senhor? A alegria que Deus nos dá com esse encontro, quando nós queremos ter esse encontro com Ele, porque Ele nos faz entender, compreender bem que só o amor constrói a vida. E com o encontro que nós temos com Jesus, nós encontramos luz para o nosso caminho, para a nossa vida. E já não conseguimos mais andar sozinho, porque quando nós nos encontramos com Jesus, dificilmente a gente deixa o caminho do Senhor, porque Ele conforta a nossa alma. E assim a gente pode adorar a Deus, adorar Jesus, adorar o Criador, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Que a gente possa louvar a Deus, entregar a vida com dignidade ao Senhor e proclamar para toda criatura esse amor que é água pura que Deus deu para nos salvar. A salvação que vem de Deus para todo filho, para toda filha, para toda criatura. O querer depende de mim, o querer depende de você, mas a salvação está em nossas mãos, porque Deus nos entregou. Amém? Que Deus abençoe sua vida, dê muita paz e muita luz. Siga sempre os caminhos de Jesus, siga sempre a luz de Jesus. Amém?